Olá e sejam muito bem-vindos a mais uma das nossas análises detalhadas. Hoje, o nosso mergulho é direto na mente de um dos caras mais brilhantes da história. Alguém cujas ideias literalmente moldaram séculos de pensamento. Estamos falando de Al-Farabi. Ele foi, sem sombra de dúvida, um dos maiores filósofos do mundo islâmico medieval. Ele serviu como uma ponte vital, que não apenas resgatou, mas entregou o pensamento grego profundo para a tradição árabe e, mais tarde, para toda a Europa medieval. Bom, vamos lá entender como a história do pensamento humano foi transformada por ele. Para a gente conseguir medir o tamanho do trabalho do Al-Farabi, precisamos voltar um pouco no tempo e olhar para a época em que ele viveu. Imagina o seguinte cenário. O mundo islâmico estava passando por um boom intelectual absurdo, com uma enxurrada de traduções de textos gregos sobre lógica, medicina, matemática e astronomia. Mas, no meio de todo esse conhecimento fresco, pintou um problema monumental. Como é que a gente une a racionalidade fria e analítica dos gregos com as verdades inquestionáveis da revelação religiosa? Pois é, essa é a pergunta de $1 milhão que definiu praticamente toda a filosofia islâmica na Idade Média. Para organizar nossa conversa, o roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, o segundo mestre. Depois, filosofia e religião. Em seguida, a teoria da emanação. O filósofo e o profeta. A cidade virtuosa. E para fechar a conta, o legado de Al-Farabi. Começando então pela parte 1, o segundo mestre. Pense numa ambição gigante. Entre os anos de 872 e 950 depois de Cristo, o Al-Farabi não queria simplesmente ler os grandes pensadores gregos e ficar por isso mesmo. O projeto dele era harmonizar pesos pesados da estirpe de Platão, Aristóteles e Plotino com os princípios da sua fé, o islamismo. A capacidade dele de amarrar e organizar tudo isso foi tão fora de série, mas tão impressionante, que ele ganhou um apelido de muitíssimo respeito. Ele passou a ser conhecido como o segundo mestre. E o primeiro mestre, claro, era o próprio Aristóteles. Nada mal, não é? Passando agora para a parte 2, filosofia e religião. Aqui a gente esbarra numa sacada genial e super revolucionária. Para ele, a verdade é uma só. Não existe essa história de duas verdades brigando entre si. O que muda é apenas a linguagem usada para contar a mesma história. De um lado, a filosofia vai atrás da verdade usando a razão, argumentos lógicos, aquele papo mais conceitual mesmo, feito sob medida para os sábios. Do outro lado, a religião pega exatamente essas mesmas verdades e traduz tudo em símbolos, rituais e metáforas fortes para guiar o povo comum. Trocando em miúdos, enquanto a filosofia demonstra os fatos, a religião convence as pessoas. O que nos leva à parte 3, a teoria da emanação. Essa parte da metafísica dele tem uma pegada bem forte de Plotino e do neoplatonismo. A ideia básica é a seguinte: o universo não foi fabricado peça por peça como um artesão montando uma cadeira numa oficina. Na verdade, a realidade inteira emana, ou seja, transborda a partir de Deus, que é inteligência pura. É como uma cascata cósmica. A criação vai descendo em degraus, passando por várias inteligências celestes até bater aqui embaixo no mundo material. E a regra é claríssima. A cada degrau que a gente desce se afastando da fonte divina, as coisas vão ficando menos perfeitas e mais presas à matéria. E no meio dessa escadaria toda, tem um conceito que merece muita atenção, a tal da inteligência ativa. Podemos pensar nela como um gigantesco sol intelectual. Da mesma forma que o sol lá fora ilumina o mundo para a gente conseguir enxergar, a inteligência ativa ilumina a mente humana. Ela faz a ponte entre Deus e a humanidade, pegando a nossa simples capacidade de aprender e transformando isso num pensamento racional de verdade. Sem essa luz, o pensamento lógico, aquele que usamos para resolver problemas, literalmente não existiria. E como é que a mente reage a essa iluminação? Simples, ela começa a subir os degraus de volta. A jornada começa no intelecto potencial, que é só aquela nossa capacidade ainda vazia de aprender as coisas. Aí, quando a gente entende algo de fato, damos um passo e chegamos no intelecto atual. Mas o grande troféu, o ápice absoluto para o filósofo é alcançar o intelecto adquirido. Nesse ponto, a mente atinge a união máxima com aquela inteligência ativa que acabamos de mencionar. É o nível máximo de compreensão que alguém pode ter. Seguindo em frente, temos a parte 4, o filósofo e o profeta. Aqui, Al-Farabi fecha a conta de um jeito incrível. Tanto o filósofo quanto o profeta estão, na verdade, acessando a mesmíssima verdade que vem da inteligência ativa. A grande diferença está no caminho que eles percorrem e no resultado final. O filósofo chega lá suando a camisa, através de puro trabalho intelectual e raciocínio lógico.
Já o profeta é diferente. Ele recebe essa verdade num estalo, de forma instantânea, através de uma imaginação super inspirada, e aí ele repassa isso para frente usando imagens muito poderosas. É exatamente aí que entra o papel fantástico da imaginação. Vamos ser francos. A enorme maioria das pessoas não tem tempo nem treinamento para ficar decifrando conceitos filosóficos mega abstratos sobre o universo. Então a imaginação do profeta funciona como uma espécie de tradutor universal. Aquelas ideias complexas sobre a alma acabam virando histórias sobre paraíso, anjos e milagres. A religião não é vista como uma ilusão nesse sistema, de forma alguma. Ela é uma ferramenta pedagógica absolutamente essencial para guiar a sociedade inteira, usando uma língua que qualquer um consegue entender. Agora a gente vai falar de sociedade. Parte 5. A cidade virtuosa. Al-Farabi olhou para a forma como vivemos em grupo e fez uma divisão super interessante. E o critério dele é muito claro. A política não é sobre acumular dinheiro ou poder. O verdadeiro objetivo é formar pessoas melhores. Daí, ele mapeou 4 tipos de cidades. A cidade virtuosa é o sonho ideal, onde se busca a verdade. Depois vem a cidade ignorante, que infelizmente é onde muitos de nós vivemos, correndo apenas atrás de grana e prazer superficial. Tem a cidade perversa, que até sabe o que é o certo, mas vai lá e escolhe o errado de propósito. E a cidade desviada, que até começou bem, mas perdeu completamente o rumo. Mas para essa cidade virtuosa sair do papel e funcionar, ela precisa de uma liderança impecável. E olha, o governante ideal aqui tem que ser um pacote completo, quase um super-herói. Não basta ser só um político esperto. O líder precisa ser um filósofo muito sábio, ter uma moral inabalável, ser um baita gestor na prática e, para coroar tudo isso, ainda ter a inspiração profética para guiar o espírito de todo mundo. Lembra bastante o famoso filósofo rei de Platão, não é? E para onde esse líder incrível está guiando todo mundo? Para a verdadeira felicidade. O objetivo supremo da vida, segundo o nosso segundo mestre, passa longe dos prazeres rápidos da fama ou do dinheiro. A felicidade de verdade acontece quando a gente atinge a perfeição intelectual da nossa alma racional, que é exatamente a parte da gente capaz de fazer ciência e filosofia. Em resumo, quanto mais perto a gente chega dessa perfeição do pensamento, mais intensamente feliz a gente se torna. Caminhando para o fim do nosso mergulho, parte 6, o legado de Al-Farabi. A versatilidade desse cara é de deixar qualquer um de queixo caído. Ele não ficava só teorizando no mundo da lua. Ele tentou classificar e botar ordem em basicamente todo o conhecimento humano da época. Ele pegou a lógica e tratou como se fosse a gramática definitiva da razão, sabe? Aquela ferramenta indispensável para a gente não falar besteira. E como se não bastasse, ele arranjou tempo para escrever o grande livro da música. Ele literalmente usou sua genialidade para analisar escalas, o ritmo das canções e como os sons afetam as emoções humanas. É mole. E sabe como a gente mede se uma ideia é realmente poderosa? É quando ela cruza fronteiras. O impacto do trabalho de Al-Farabi foi uma verdadeira onda de choque histórica. O método dele de casar razão com fé entregou a chave exata para que pensadores de 3 religiões completamente diferentes construíssem suas próprias filosofias logo depois. Ele abriu as portas para gigantes do mundo islâmico como Avicena e Averroes. Ele influenciou Maimônides, que é, sem dúvida, a maior mente da filosofia judaica medieval, e chegou até Tomás de Aquino, o grande pilar da teologia cristã. É um legado de muitíssimo peso. E tudo isso nos traz de volta à tese central da nossa análise de hoje. É uma sacada extremamente elegante. Argumentar que a frieza do estudo racional e o fervor da devoção religiosa não são inimigos em um ringue. Pelo contrário, são aliados caminhando juntos. No fundo, expressam a exata mesma verdade cósmica. É uma única verdade sobre como o universo funciona, só que contada em 2 idiomas diferentes, para conseguir falar com pessoas diferentes. Mas claro, uma ideia usada assim não ia passar sem gerar algumas turbulências, né? Fica aqui a grande provocação final. Se a religião é, no fundo, uma representação simbólica cheia de metáforas feitas para convencer as massas, isso não significa que o filósofo, que enxerga a verdade pura e racional, acabe entendendo as coisas muito melhor do que a pessoa religiosa comum? Pois é, essa perguntinha colocou fogo nos debates e fez a filosofia islâmica ferver por muitos e muitos séculos depois dele. E isso só mostra o quanto o pensamento do segundo mestre continua vital e provocativo até hoje. E aí, o que acham disso tudo? Muito obrigado por acompanharem mais essa análise e até a próxima!